no nome santo de Jesus. Também te apresentamos a vida do teu filho, Senhor, o teu servo, pastor Moisés Leopoldino, que com certeza o Senhor já falou com ele uma palavra preparada para os nossos corações. Abre nossa mente e nosso entendimento para entender e compreender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, e assim seremos achados diante de ti, da maneira que te agrada e que te apraz. E a juventude concorda dizendo: glória a Deus. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os meus irmãos encontram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, registrado em Lucas capítulo 13. Enquanto vocês estão encontrando, minha gratidão a Deus por retornar à DCR por mais esta vez. Minha sincera gratidão a Deus pela vida do pastor Ideobrando, sua preciosa família, que vem prestando este grande trabalho ao reino do Senhor. Faço extensivos os meus agradecimentos, pastor Cleiton, toda a sua equipe, a toda a juventude, a todos os irmãos que trabalharam, se empenharam, se envolveram, se comprometeram, contribuíram, ajudaram, ensaiaram. Eu dizia hoje, pastor Ideobrando, no almoço, que para os irmãos, que houve um dia que faltou ferreiro em Israel. Em toda a terra de Israel não havia nenhum ferreiro. Que o ferreiro trabalha nas brasas. Ele se queima, o trabalho dele é difícil. Não tem muita gente onde o ferreiro trabalha, o trabalho não é visto. Israel tinha soldado, mas não tinha guerreiro, não tinha ferreiro. E eles tinham que descer na terra dos filisteus para amolar as ferramentas. Mas por que tinha soldado em Israel e não tinha ferreiro? Quando tem uma guerra, ganha a guerra, volta da guerra, quem ganha a medalha? Soldado. Quem é condecorado? Soldado. Quem é aplaudido? Soldado. Quem recebe a promoção? Quem recebe o prêmio? E o ferreiro não é lembrado. Quem fez a espada foi ele. Quem fez o escudo foi ele. É por isso que não está tendo mais quem quer trabalhar nos bastidores. A gente só quer fazer trabalho para ser visto. Agora, você está sentado num banco que você não viu a pessoa limpar, mas está limpo. Essa cadeira que eu sentei nela, teve uma irmã para cuidar dela. Eu não vi a irmã cuidando, mas ela cuidou. A coxinha que você come lá, teve uma irmã que ficou do lado da frigideira, na gordura, para fritar. Eu quero agradecer a Deus por aqueles que trabalham nos bastidores. Você não é visto, mas é lembrado. Os ferreiros não podem acabar. Se os ferreiros acabarem, vai ter soldado, mas não vai ter quem trabalha nos bastidores. Louvado a Deus pela sua vida, que não tem aplauso, não tem reconhecimento, mas tem galardão de Deus, fica tranquilo. Deus vai te recompensar por todo este trabalho. Lucas capítulo 13, louvado seja Deus pela vida dos cantores, pela vida da cantora, será que é Evelyn Pio? Vamos ser com eles, gente boa, Deus abençoe sua banda, seu esposo. E hoje, uma alegria muito grande estar aqui, mais uma vez na companhia do meu grande amigo, profeta Josafá. Josafá profetiza cantando e canta profetizando. Glória a Deus. Lucas 13, versículo 6. Quem encontrou diz amém. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Por isso disse ao vinhadeiro: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortar, porque ela ainda está ocupando espaço na terra inutilmente. Mas o vinhadeiro respondeu: Senhor, deixa ainda este ano para que eu cave ao seu redor e coloque adubo. Se der fruto, ficará. Se não, mandarás cortar. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Irmãos, eu peço a sua compreensão, a sua atenção. Eu sei que vocês são reverentes, vocês são fervorosos. Eu geralmente prego mensagens curtas, eu não tenho um argumento para pregar mensagens muito longas, mas eu tenho uma mensagem de Deus para compartilhar com os irmãos esta noite. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus?
Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo duas estatísticas e é muito preocupante uma delas. Qual é a estatística boa? A igreja está crescendo. O número de crentes que existe hoje é muito superior ao que existia. É muito superior ao que existia há 10, 20, 30 anos atrás. O número de igrejas, de ministros, de pessoas batizadas, tem crescido a ponto de nós sermos hoje uma grande porcentagem do país denominado evangélicos. A estatística boa é que nos cultos como hoje, Josafá, a gente vê as pessoas levantando a mão e aceitando a Jesus Cristo como Salvador, desviados, voltando para o Evangelho. Só que existe uma outra estatística. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, enquanto tem o coração de um aquecendo, tem o coração de um outro esfriando. Assim como alguém levantou a mão hoje aceitando Jesus, alguém saiu da igreja se desviando. Assim como hoje alguém aceitou a fé, alguém também apostatou da fé. Assim como alguém hoje entregou a vida a Cristo para viver em fé, alguém também naufragou na fé. E nós precisamos tomar cuidado para não fazer parte desta estatística. O Senhor Deus me deu uma mensagem hoje para falar com vocês, algo muito sério. Por isso que eu preciso de toda a sua atenção, até porque também, como disse o Josafá, e é verdade, eu sou muito calmo para pregar. Você tem que ter paciência, senão você dorme. Mas essa parábola, pastor Edelbrando, ela é muito profunda. Jesus falava por parábola porque era uma forma fácil das pessoas entenderem. Eu tenho dificuldade quando a mensagem é muito complexa. Às vezes a mensagem é tão profunda que as pessoas não entendem. A mensagem ela tem que ser inteligível a ponto de um doutor entender e um analfabeto entender, os dois estando no mesmo culto. Uma pessoa que é leigo entender e uma pessoa que é douto entender. Agora apareceu uma turma de pregadores dizendo assim, tem um público que não consegue me entender. Então tem um negócio errado. Então não é evangelho. Evangelho todo mundo entende. O evangelho todo mundo entende. O analfabeto entende, a criança entende. Qualquer um entende. E Jesus falava por parábola por este motivo. E a Bíblia diz que um homem tinha uma figueira plantada. Eu vou bem devagar, mas eu chego lá. Tenha paciência. Diga comigo. Um homem tinha uma figueira plantada. Primeira coisa que eu vou dizer para os irmãos, que a figueira, na sua maioria das vezes, não precisa ser plantada. Vou explicar. Isso é um trabalho dos pássaros. Você vai ler os evangelhos e vai ver que Jesus estava passando, de repente, o que estava na beira do caminho? Uma figueira. A figueira é uma árvore tão comum que ela nasce em qualquer lugar. Ela não exige terra boa para nascer. A terra pode ser ruim que ela nasce. E ela consegue frutificar em lugares áridos, ruins, terras difíceis. A figueira geralmente ela nasce como aquele pé de mangueira, aquele pé de goiabeira que você conhece. Você vai lá no meio do mato, num terreno onde ninguém plantou, tem um pé de goiaba lá. Tem um pé de manga. Quem plantou esse cajueiro aqui? No meio do mato. Ninguém plantou. Alguém jogou lá uma semente. Não foi, o plantio não foi proposital. Agora, a vinha não. A uva é uma das plantas mais exigentes com a terra. A terra tem que ser boa. A terra tem que ser fértil. A terra tem que ser produtiva, pastor Alex. E esta figueira teve uma sorte. Essa figueira teve uma bênção. Essa figueira foi plantada em uma vinha. Onde a figueira foi plantada? Não, grita. Onde a figueira foi plantada? Então ela foi plantada numa terra boa, numa terra fértil, numa terra produtiva. Ela não precisava desta terra para produzir, mas ela foi plantada numa terra excelente. Segundo, essa figueira, diferente de outras que estavam na beira do caminho, ela foi plantada. E quem planta quer? Vamos lá? Quem planta quer? Se você for na Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, você vai ver que a vinha representa a igreja. O que a vinha representa? Isso é fato. A vinha representa a igreja. Onde a figueira foi plantada? Na vinha. Primeiro, a figueira nasceu. A figueira... Não, grita. Até você, eu vou insistir até você. Você não vai esquecer mais. A figueira...
Segundo, a figueira cresceu. Diga, a figueira cresceu. Então diga, ela nasceu, ela cresceu, mas não produziu. E se eu te disser que Deus pegou gente, tirou do mundo? Porque produzir numa terra onde não tem Deus, onde não tem palavra, onde não tem Espírito Santo, é difícil. Sim ou não? Mas Deus pega alguém, Josafá. Deus pega uma figueira e planta ela na vinha. Eu vou levar ela para a minha terra. Eu vou levar ela para um lugar onde tem palavra, Espírito Santo. Ela vai ser regada, cuidada, podada, tratada. Então, o problema não é a terra. O problema não é... Eu garanto para vocês, para qualquer um de vocês aqui, que o problema não é a igreja. Deus te plantou numa igreja boa, te deu um pastor crente, colocou você numa igreja de palavra, numa igreja séria. O problema é a igreja? Não. Tem gente que Deus plantou na igreja. Lembra da parábola do semeador? Teve semente que as aves do céu roubaram. A Bíblia diz que as aves do céu é o diabo. Os demônios roubaram a semente antes de nascer. Teve semente que nasceu, mas não cresceu por causa das pedras. Ela nasceu rápido e morreu. Que a pessoa que aceita Jesus, que é 10 dias na igreja, 15 dias na igreja, um mês na igreja, fica alegre, agora você crente pro resto da vida, fica nada, daqui a pouco sai. Teve uma que nasceu, cresceu e foi sufocada pelos espinhos, que é o cuidar da vida. Ela nasceu, conseguiu crescer na igreja, mas se envolveu demais com o materialismo, foi se envolvendo com o mundo, foi se envolvendo com uma coisa, daqui a pouco o mundo sufocou e ela morreu. Agora teve uma que caiu em boa terra. Essa nasceu, cresceu e frutificou. Esta figueira, ela está plantada na vinha. A vinha é a igreja. O que é a vinha? Então ela nasceu e cresceu. Olha para mim, pode ficar tranquilo, só me escuta. E se eu te disser que tem gente que Deus plantou na igreja? Ele está plantado na igreja. Eu vou provar para você hoje que estar plantado na igreja não significa que você é salvo e nem que você dá fruto. Tem gente plantado num banco. Tem gente plantado no altar. Tem gente plantada no ciclo de oração. E acredite você, ele nasceu, batizou nas águas, cresceu, já tem 20 anos de crente, 10 anos de crente. Tem alguém que foi até para o ministério. Tem alguém que recebeu até um dom espiritual, olha para mim. A figueira nasceu, cresceu, e quem plantou ela, que é o dono da terra, quem é o dono da igreja? O dono da igreja é Deus. Jesus é o dono da igreja. O dono da terra diz assim, olha, eu plantei uma figueira, eu investi uma semente. Pus ela numa terra boa, dei ela uma igreja boa, coloquei um pastor lá para cuidar, palavra para... Agora eu vou lá, porque eu quero resultado. Eu vou lá colher. Eu vou lá porque a figueira já nasceu, a figueira já cresceu, automaticamente ela tem que dar fruto, sim ou não? Porque a árvore não é julgada, pela marca de... Não, é pelo fruto. O fruto determina quem é a árvore. Não é as folhas, não é o tronco, não é a cor, não é as flores, é o fruto. E o dono da terra aparece. Só que o dono da terra, pastor Ideobrando, ele passa 3 anos procurando fruto. Quantos anos? Estou chegando lá, é rápido. Quantos anos? 3 anos. Ele não falou nada com o vinhadeiro, ele não falou nada com ninguém, pastor Alex. Ele passou e procurou fruto. E vou te falar por que ele procurou fruto. Quem quer saber diz amém. Porque a figueira só dá fruto quando tem folha. O figo é um fruto muito melindroso. Então ele tem problema com o sol e tem problema com a chuva. Por isso que a figueira tem que florescer. Quando Abacuque escreveu ainda que a figueira não floresça, é por causa disso. Porque a figueira tem que ter folha. Porque o figo é uma fruta que fica escondida no meio das folhas. Porque quem dá fruto não fica se mostrando. Não. Quem dá fruto não fica balançando o sino. Não. Quem dá fruto, o dono da terra vem e encontra. Mas vamos lá. Ele passou 3 anos em revista na figueira. A figueira tinha folha, mas não tinha. Irmão, tem um problema muito sério em ter folha e não ter fruto. Vou chegar lá, me ouça. Jesus está passando. Pastor Alex, tem uma figueira na beira do caminho. Aí, folha, cheia de folha. Automaticamente tinha que ter
Aí Jesus passou por ela, procurou fruto e não encontrou senão folha. Aí Jesus disse: eu te amaldiçoo. Hoje, Jesus está passando na mesma rua com os discípulos amanhã. A figueira está lá. Quem já leu a Bíblia sabe. Ela está lá como? Ela está lá como? Seca. Pastor, não é do feitio de Jesus amaldiçoar. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Vou te explicar por quê. Porque ela parecia que tinha, mas não tinha. Ela demonstrava que tinha. Então Jesus não fez nada mais do que revelar quem ela era. Jesus disse assim: olha, eu não estou te amaldiçoando porque eu não gosto de você, não. Eu quero que amanhã meus discípulos passem aqui e vejam quem é você de verdade. Você é seca. Você tem cara de santo, mas não é santo. Você tem cara de adorador e não é adorador. Você tem cara de fiel e não é fiel. Eu não estou te amaldiçoando. Eu não estou te amaldiçoando para te expor. Eu só estou te mostrando que você é seco. A folha não convence o dono da terra. Esse negócio, esse cabelinho aí, essa carinha de crente, isso aí só serve para outra figueira, irmão. Esse negócio de palitozinho gravado da gente bonitinho aqui é só para mostrar para outra mesmo. Para Deus isso não serve não. Porque Ele prescruta o rins e o coração. Ele entra dentro de mim, vai na divisão da minha alma, do meu espírito. É apto para discernir até o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Você consegue levantar a mão e dar glória a Deus? Tudo isso aqui para Deus é válido. A nossa roupa, nosso terno, nossa farda. Mas isso não convence o dono da terra, não. Não pensa que você vai convencer o dono da terra porque você está plantado na DCR. Porque você está plantada no círculo de oração. Porque você está plantado no altar. Porque você está plantado numa igreja evangélica. O dono da terra quer fruto. O dono da terra quer resultado. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque senão Deus não tinha que plantar uma figueira, não. Ele tinha que plantar uma flor. Ele tinha que plantar uma flor, um vasinho de flor. Para enfeitar a igreja. Ele tinha que plantar um vasinho de flor. É sim ou não? Sim. Para a gente achar, passar, olha que gracinha, olha que bonito. Não, Deus não quer isso. Deus quer resultado. Vou te perguntar, você já está entendendo, mas vou te perguntar. Se a terra é boa, se o dono da terra é bom, se a figueira tem tudo para dar fruto, por que ela não está dando fruto?